Olá, meus irmãos. Hoje teremos a nossa lição da Escola Dominical. Estudaremos o capítulo 7 da nossa Confissão de Fé, um capítulo muito importante, porque trata do que eu considero o cerne, o fulcro, o âmago, o alicerce da teologia reformada, que é o aliancismo, ou a teologia pactual. Eu gostaria de começar lendo dois textos. O primeiro está aqui em Gênesis 17, verso 7, que diz assim: Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. O segundo texto está aqui em Hebreus, capítulo 7, a partir do verso 17, que diz assim: Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Portanto, irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala claramente que o relacionamento entre o Senhor Deus e o seu povo se estabelece por uma aliança, por um pacto. E aí então nós veremos o que a nossa confissão de fé diz acerca deste tema. Temos, portanto, aqui do pacto de Deus com o homem, ou o pacto de Deus com o homem, e esse capítulo ele está dividido em 6 subitens que nós passaremos a estudar agora. E eu quero primeiro falar um pouco sobre o subitem e ler para que possamos, assim, compreender. O primeiro ponto que a nossa confissão de fé traz é que esse pacto, essa aliança, é uma iniciativa do Senhor Deus. Ele toma a iniciativa e ele então vem ao nosso encontro. É o que está aqui no item 1 do nosso capítulo 7, que diz assim: Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Então, nós percebemos que a aliança, esse pacto que existe entre Deus e o seu povo, ele mesmo, o Senhor Deus, tomou a iniciativa de estabelecê-lo. E por que isso? Por causa, como diz aqui a nossa confissão de fé, por causa da distância que existe entre nós, criaturas, e ele, o grande Criador. Mas Deus também estabelece essa aliança, ele toma essa iniciativa como um ato de misericórdia, como um ato de complacência. Por isso, quando nós estudamos acerca deste assunto, precisamos entender o que os nossos símbolos de fé, o que a nossa confissão de fé diz a respeito. Então, o homem não tomou nenhuma iniciativa. Ele apenas recebeu esta iniciativa dada pelo Senhor Deus. E aí, no item 2, nós vamos perceber aqui o início de uma diferença, porque existem dois pactos. Existe o pacto das obras, que aconteceu antes da queda, o pacto feito com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e existe depois o pacto da graça, ou seja, a graça do Senhor estabelecida em Cristo Jesus. Então, qual seria a natureza do primeiro pacto, deste pacto das obras, deste pacto que aconteceu antes da queda? Diz assim a nossa confissão de fé no item 2. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto, foi a vida prometida a Adão e nele à sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Nesse sentido, como é que nós podemos entender esse pacto, ou seja, a sua natureza? O primeiro ponto é que ele é denominado pacto das obras. Porque o Senhor Deus, quando estabelece essa aliança, ele vai dizer ao homem que ele deveria cuidar ali da criação e ele mesmo deveria obedecer. E veja que ele é instituído, portanto, antes da queda, antes do pecado. E qual é o conteúdo
deste pacto é a promessa de vida. Veja que aqui os nossos símbolos de fé fala com muita clareza, dizendo assim: nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade. Então veja que o que o Senhor Deus estabelece como conteúdo desta aliança é a promessa de vida. E a condição está aqui no finalzinho do nosso item, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Então a condição era a obediência. Esse é o primeiro pacto, o pacto das obras. É claro que o Senhor Deus, ao estabelecer esse pacto, ele o faz por graça, sem dúvida nenhuma. Mas o que está em foco é a atuação dos nossos pais sem pecado, onde eles deveriam, obviamente, ter a promessa de vida por meio da sua obediência. Mas, infelizmente, nós sabemos pela Escritura Sagrada que os nossos pais pecaram. E, assim sendo, pecando, Deus estabelece com os nossos primeiros pais o segundo pacto, que começa lá em Gênesis 3,15. Está muito claro ali o Senhor Deus já instituindo este pacto da graça. E aí nós vamos ver a natureza desse pacto em dois subitens, que é o subitem 3 e o subitem 4. Diz assim: o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio desse pacto, o Senhor designou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo daqueles a fé neste, para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito para dispô-los e habilitá-los a crer. Esse pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e à herança eterna, com tudo o que lhe pertence, legada neste pacto. Então, o que nós podemos retirar aqui desses dois itens da nossa confissão que fala do pacto da graça, do pacto em Cristo Jesus? Bem, ele foi instituído, como nós vimos, após a queda. Se o pacto das obras, aquele que nos referimos há pouco, foi antes, esse veio depois. E, como eu já tenho afirmado aqui, ele é denominado como o pacto da graça. Agora, qual é o conteúdo? O conteúdo deste pacto. Se o conteúdo do anterior seria a concessão da vida pela atividade, pela obediência dos nossos pais, este nós já temos uma diferença. Porque o conteúdo é a salvação em Cristo e promessa do Espírito Santo. Ou seja, a vida, mas a vida por meio da salvação da cruz do Calvário e a concessão do Espírito Santo para que habite em nós e venha então produzir a santidade. E qual é a condição? A condição que nós temos é o exercício da fé e santificação. Portanto, agora a fé entra como um elemento importante. Isso porque os nossos primeiros pais, eles viam a Deus, eles conversavam com o Senhor, eles andavam pela virada do dia no jardim. Então eles viam, mas nós não vemos, porque depois da separação não tivemos mais condições de contemplar o nosso Senhor em toda a sua glória e esplendor. Portanto, nesse sentido, a fé, ela se torna o elemento dado pelo Senhor como condição deste segundo pacto, o pacto das obras. E, portanto, pelo exercício da fé, por meio da salvação de Cristo Jesus e pela atuação do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo e o Espírito do Pai, nós, então, temos a santificação. Então, essa é a característica da segunda aliança, obviamente se diferenciando da primeira aliança. E aí, então, nós vamos ver no item seguinte, que é o item 5, quando a nossa confissão de fé fala sobre a administração do pacto da graça no tempo da lei. Então, esse pacto da graça, ele também está subdividido entre antes de Cristo e depois de Cristo.
Antes de Cristo é o período que nós chamamos de Velho Testamento. É essa dispensação que ocorre pela utilização dos tipos de Cristo, através das cerimônias, através dos atos, através de tudo aquilo que não era o próprio Cristo, mas apontava para ele, era sombra do verdadeiro. Então, como que se dá essa administração do pacto da graça no tempo da lei? É o que nós vamos ver aqui no item número 5, que diz assim: esse pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, do cordeiro pascual e de outros tipos e ordenanças dados ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo, que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinha plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Essa dispensação chama-se o Antigo Testamento. É importante ressaltar aqui que a palavra utilizada dispensação nada tem a ver com uma outra teologia, uma outra modalidade chamada de dispensacionalismo. Não, a palavra dispensação aqui é um período de tempo, se refere a um período de tempo e de que maneira a aliança da graça se manifesta. E essa aliança, obviamente, vai até João Batista, ou até Cristo, quando em Cristo nós temos a plantação do chamado Novo Testamento, ou da nova aliança em seu sangue. Então, como é que essa aliança da graça, é a mesma, não muda, como que ela atuava no Velho Testamento? Por meio das cerimônias, por meio daquelas liturgias ricas, por meio de tipos de Cristo, tudo apontando para ele. É importante perceber que as pessoas que foram salvas no Velho Testamento, elas não foram salvas pelo sangue daquele cordeirinho. Elas foram salvas pelo sangue de Cristo, que era representado no sangue dos cordeiros, dos animais que eram imolados para a remissão de pecado. Então, nesse sentido, percebemos o que diz o autor de Hebreus. Tudo isso que acontece no Velho Testamento é sombra de Cristo, é sombra do verdadeiro. Eles não conseguiam contemplar a pessoa, eles contemplavam apenas a sua sombra através destes cerimoniais. Mas como que é a administração do pacto da graça no tempo do Evangelho, ou nos últimos dias, os dias que nós vivemos? Está aqui, obviamente, no item número 6, diz assim: sob o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Por essas ordenanças, posto que poucas em número e administrada com mais simplicidade e menos glória externa, o pacto é manifestado com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual. A todas as nações, aos judeus, bem como aos gentios. Isto é chamado o Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça diferentes, em substância, mas um e o mesmo, sob várias dispensações ou várias manifestações. Então, o que a nossa confissão de fé diz é que nós temos apenas um pacto da graça, apenas um. Então, as promessas que são feitas no Velho Testamento, elas se aplicam a nós. Então, nesse sentido, podemos afirmar sem nenhum medo de errar que a igreja, ela não começa em Pentecostes. A igreja está presente lá no Velho Testamento. Ela não se inicia com esse derramar todo especial do Espírito Santo. Ela se inicia em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Ali está plantada a igreja de Cristo. E essa igreja de Cristo, no Velho Testamento, nesse momento, nesse tempo, encontramos então o Senhor Deus atuando nos seus filhos
nos membros desta igreja, a partir das cerimônias, a partir de todas aquelas práticas que existiam no Velho Testamento. E que no Novo Testamento, já com a vinda de Cristo, tudo aquilo se encerra e o que nós temos hoje é a pregação da palavra, nós temos a instituição dos sacramentos, a ceia e o batismo. Então, é importante nós percebermos que a administração do Pacto da Graça no tempo do Evangelho se dá pela pregação da palavra, pelos sacramentos, e com isso se manifesta com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual. É por isso que os cultos solenes, por exemplo, eles têm que ser extremamente simples. Não pode ter aparatos, vestuários e pompa, nada disso. O culto deve ser com a mais absoluta simplicidade. Eu sei que existem comunidades que se colocam como igreja, que quando as pessoas vão para o culto, então é cheio de tantas coisas estranhas, não é? E as pessoas, então, os pregadores colocam roupas especiais, roupas que imitavam as roupas do Velho Testamento, e tem ali apresentações, peças, pantomimas, tantas coisas. Na verdade, não. O culto, ele se restringe à pregação da palavra, à aplicação dos sacramentos. E a nova aliança está embasada nisso. É por isso que o culto solene é tão importante. Porque no culto solene, nós temos a manifestação visível da administração deste pacto da graça. Então, o culto tem que ser extremamente simples, porque quem brilha neste culto é Cristo. Ele é quem se manifesta. Ele não apenas é adorado, ele é celebrado, mas ele também é pregado. E é a voz dele que nós ouvimos pela pregação, pela exposição das Escrituras Sagradas. E para um aprofundamento maior nesse tema, irmãos, eu gostaria de indicar o livro O Cristo dos Pactos, que foi escrito por O. Palmer Robertson. Vou colocar o nome aqui para que os irmãos entendam melhor. Esse livro, ele é fantástico, ele vai mostrar toda a natureza da teologia do pacto, inclusive fazendo comparações entre a teologia do pacto e a outra teologia, que é contrária à teologia do pacto, que é denominada de teologia dispensacional ou dispensacionalismo. Então, eu indico os irmãos, esse livro pode ser adquirido com muita tranquilidade, pode ser comprado com muita facilidade, é da nossa editora. Portanto, eu indico para que os irmãos leiam e se aprofundem neste tema, que é um tema rico, vasto e extremamente importante para a nossa compreensão da Escritura Sagrada. Que o Senhor Deus nos abençoe.